Olá, nessa aula nós vamos começar a conversar sobre uma primeira técnica de aprendizagem sobre dados textuais. Inicialmente a gente vai falar sobre dados em geral para situar qual é a técnica que nós vamos estudar e depois vamos aplicar isso a dados textuais. Esse é o primeiro momento do curso em que nós vamos aplicar técnicas, no primeiro momento, não supervisionadas a dados. Então é importante que você esteja lembrado ou lembrada aí do que são técnicas de aprendizagem não supervisionada, que você queira talvez voltar lá nos vídeos de Leandro e conferir do que a gente está falando para poder a gente seguir daqui em diante. Tá? Se você estiver bem lembrada ou lembrado, as técnicas não supervisionadas vão ajudar a gente a detectar padrões, a aprender algo sobre os dados que nós não especificamos a priori. Então, nós especificamos o tipo de padrão que queremos encontrar, mas nós não dizemos quais os padrões exatos a serem encontrados. Então, para um exemplo comum, por exemplo, você pode ter dados sobre visitas a um site que você criou, a um portal que você criou, e você gostaria de descobrir quais são os perfis de navegação das pessoas naquele site. Tem gente que começa sempre na página inicial, lê as notícias até o fim e depois clica em sobre. Tem gente que chega e não clica em nada e vai embora. Tem gente que chega e não lê nenhuma notícia, fica clicando em muitos dados, em muitos links institucionais do seu site, talvez. E aí, quando eu digo tem gente, eu não estou dizendo eu não estou descrevendo cada pessoa como ela faz, mas eu estou descrevendo um padrão geral de navegação, né? Talvez não sejam todos iguais, não leia todo mundo até o final, todas as notícias para o primeiro perfil que eu falei, mas a gente quer descobrir esses perfis, essas simplificações dos dados, né, que descrevem grupos ou que descrevem partes maiores dos dados e nos ajudam a pensar sobre os dados, porque a gente pensa mais facilmente quando a gente pensa sobre poucos objetos do que sobre muitos objetos, né? A gente quer abstrair detalhes que sejam desnecessários de cada um dos objetos e pensar sobre generalizações desses objetos, dos dados, que descrevem grandes grupos de dados. A gente funciona melhor assim para entender os dados, para raciocinar sobre os dados, para se comunicar sobre os dados e até como entrada, para dar entrada para algumas outras técnicas de análise desses dados. Então, nesse contexto, pensando nesse exemplo, por exemplo, de perfilar clientes de um site, perfilar compras que são feitas tipicamente em uma página de web commerce, perfilar como as pessoas gastam seu dinheiro, como pessoas gastam seu dinheiro em geral ao longo do mês, se as pessoas gastam mais para o começo do mês, tem gente que gasta no começo do mês, tem gente que gasta tudo no fim do mês, tem outras pessoas que gastam a cada dia uma fração igual, não sei. Eu tenho alguma característica dos meus dados, aqui são pessoas ou clientes ou compras, e eu gostaria de aprender padrões sobre esses dados. Eu sei descrever que tipo de padrão eu vou encontrar, mas eu não sei descrever exatamente quais padrões eu estou procurando. Então, nesse contexto de técnicas de aprendizagem não supervisionada sobre dados, a gente vai falar hoje de uma técnica específica chamada agrupamento. Tá? Na verdade, não é uma técnica, desculpe, é um problema, é uma família de técnicas para resolver o problema de descobrir um tipo de padrão no dado que é grupos nos dados. Aí, o que é grupo, né? Eu acho que eu acho sempre importante começar pensando na intuição, tá? Um grupo de dados é um conjunto de dados que é parecido. Essa é uma das primeiras coisas que a gente sempre, como ser humano, que a gente olha quando a gente está examinando dados, a gente vê que tem um conjunto de dados que é parecido e conjuntos de dados que são diferentes desse primeiro que é parecido. Então, por exemplo, eu falei, quando eu estava descrevendo as pessoas que navegam no site, eu disse que existia um tipo de pessoa, um grupo de pessoas, né, um grupo de dados, um grupo de visitas ao meu site que consiste em ler todas as notícias do site e depois clicar no sobre. Enquanto tem outro grupo que só chega, lê a primeira notícia e sai rapidamente do site. Então, eu estou descrevendo um conjunto de dados de visitas ao meu site, de pessoas que visitam o meu site, que é parecido entre si e esses grupos são diferentes um do outro, para que eu esteja usando essa simplificação para descrevê-los, para fazer distinção entre os dados, que é sempre o que a gente quer fazer. Bom, eu vou começar mostrando um exemplo bem direto desse funcionando e a gente vai generalizando essa ideia e entendendo de maneira geral outras situações onde agrupamento funciona, não funciona, como é que ele pode
funcionar variações de agrupamento. Tá? Existem muitos algoritmos de agrupamento. O que a gente vai se concentrar hoje é em entender uma aplicação de agrupamento. Ao final eu vou explicar o algoritmo que eu estou usando para fazer essa aplicação e nesse momento a aplicação não será sobre dados textuais. A razão é porque o agrupamento eu acho muito mais fácil de entender ele geometricamente, com geometria simples, tá? Com 2 dimensões, então a gente vai usar um dado com 2 dimensões e depois, no segundo momento, num vídeo posterior, a gente vai aplicar isso a dados textuais, que vocês já devem estar acostumados a pensar que vão ter tipicamente muitas dimensões, porque vão ser um vetor de TF-DF, por exemplo, com muitas palavras nesse momento. Então eu vou guiar essa apresentação ou a conversa da gente com um notebook, tá? Python, lá no Colab, que ele vai, eu vou passeando por aqui com ele e depois espero que vocês possam ir explorando ele também, ou ao mesmo tempo comigo. Vocês vão ver que ele vai alternar texto, vai ter alguns links para quem quiser se aprofundando mais. E aí, o exemplo que eu vou usar, gente, eu estou carregando aqui inicialmente o Pandas, NumPy e uma biblioteca de visualização chamada Altair, que é o que eu acho mais legal no mundo Python para visualizar dados. Então, eu vou usar dados sobre filmes, tá? Em particular, tem um site chamado Rotten Tomatoes, não sei se todo mundo conhece. O Rotten Tomatoes, ele tem, por exemplo, dada uma celebridade, um ator, um diretor, uma pessoa, ele tem uma série de dados sobre a filmografia dessa pessoa. E aí, eu vou usar aqui como exemplo os dados de Scarlett Johansson. Ela tem uma diversidade de filmes interessante para ser usado. E aí, no final, a gente pode comparar a nossa análise com a análise de um jornalista de dados também que examinou Scarlett Johansson, por exemplo. Então, se a gente pega ela, a parte que interessa dessa página aqui é que existe essa tabela onde o Rotten Tomatoes tem uma avaliação da crítica, né, que envolve críticas, envolve usuários também, mas principalmente crítica, que diz quão bom cada filme é. Esse é o Tomato Meter deles. Quanto mais alto, melhor o Rotten Tomatoes está dizendo que o filme é. A gente pode entender isso como avaliação da crítica. Você tem o nome do filme e aí você tem aqui uma outra métrica que a gente vai usar chamada Box Office. Box Office é a bilheteria. Tá? Então a gente pode ver, por exemplo, que as maiores bilheterias de filmes com participação de Scarlett Johansson são Os Vingadores, Guerra Infinita, Age of Ultron, Civil War e assim vai. Tá? E ela tem alguns filmes também que tiveram bilheterias bem menores aqui, na casa de milhões, enquanto outros são centenas de milhões lá em cima. Né? Tem bastante dado faltante também aqui, por vários motivos, mas o que importa saber é que o dado que eu vou usar foi raspado dessa tabela aqui, foi extraído dessa tabela. E um dado, então, é um filme no qual Scarlett Johansson participou. Tá? Quem quiser analisar outras atrizes ou atores, no notebook tem um link aqui também para você conseguir esses dados. Mas eu, por hora, vou só baixar os dados e a gente vai ver aqui exatamente aqueles atributos que a gente viu na tabela lá do Rotten Tomatoes. Tá? Então eu tenho aqui uma série de filmes com o box office em $1 milhão e o rating aqui de 0 a 100 sendo a avaliação do filme. E aí, quando eu falei que a gente detecta estrutura de grupos ao visualizar um dado, isso vai ficar aparente muito claro aqui se eu olhar a distribuição de qualquer uma dessas duas variáveis aqui, numéricas, que interessam mais, a bilheteria ou a avaliação do filme. Então, se eu olhar primeiro aqui a avaliação do filme, tá? Isso aqui é o Altair, para quem não conhecer, recomendo fortemente essa biblioteca, tá? O Altair aqui, ele está me mostrando, por exemplo, os filmes distribuídos segundo sua avaliação no gráfico de pontos. E aí, eu acho que fica claro, logo de saída, que você tem regiões com concentrações de pontos que estão longe de outros pontos. Né? Então, por exemplo, essa região aqui é uma região de pontos que tem uma concentração de pontos que que a gente pode entender como sendo um conjunto de pontos com avaliação em torno de 40, entre 40 e 50, né? Que tem avaliações parecidas entre si, e esse grupo ele está longe, esse conjunto de pontos ele está longe dos demais pontos ou dos demais conjuntos de pontos que a gente pode ver nos dados. Então a gente pode ver isso como uma concentração de pontos semelhantes entre si
e um pouco distintos dos demais, que permite que a gente fale desses pontos em conjunto, como um grupo. Eu posso me referir aos grupos, aos filmes dela de avaliação médio e ruim. Existem dois pontos que estão meio longe lá para a esquerda, né? Que são aqueles de avaliação 15, que eu posso talvez chamar de um outro grupo de filmes dela, um outro tipo de filme dela. São os filmes muito, muito mal avaliados. Só tem dois nesse grupo. O grupo entre 40 e 50 é maior e eu posso descrever assim. Tá? Essa é uma primeira estrutura de grupos que eu posso ver aqui. Então, olhando aquela figura mais de perto aqui, a gente pode entender que existe um grupo de pontos aqui, um segundo grupo de pontos aqui, que seriam os filmes médios ruins, os filmes bem ruins. Nessa região aqui está menos claro se existe, na região de valores altos aqui está menos claro se existe uma estrutura de grupos que eu possa dividir mais do que chamar isso aqui tudo de um grupo só, né? É um grupo, posso entender que é um grupo dos filmes médio ou bem avaliados. Isso vai depender um pouco do nível de detalhe que eu queira dar à minha análise, à minha percepção, porque se eu olho mais detalhadamente, talvez eu possa dizer que existe um grupinho aqui, né? Existe um outro grupo, eu tenho que desenhar de fora aqui nessa aplicação, então existe um outro grupinho aqui, um outro grupo aqui e um outro grupo aqui. Repara que teve uma decisão que eu fiz aqui agora, que foi quanto detalhe eu quero ver nos grupos, ou quanto eu quero generalizar, ou quanto menos detalhe eu quero ver, quanto mais eu quero abstrair, né? Essa é uma decisão humana, tá? A estrutura de grupos ela não é inata dos dados necessariamente, mas nós, como seres humanos, queremos usar essa estrutura de grupos para algum propósito, então a gente vai ter uma série de decisões a tomar nesse processo. Por exemplo, essa decisão de com que nível de detalhe eu quero ver os grupos. Porque pensa esse primeiro grupo que nós analisamos também, a gente podia pensar que ele é feito por subgrupos, que eu tenho um subgrupo aqui, e talvez esse terceiro ponto aqui seja, esse ponto sozinho aqui seja um grupo isolado, separado. Essa é uma decisão que nós temos que tomar quanto a gente quer detalhar. No limite, se a gente disser que cada ponto é um grupo, a gente tem, né, o maior nível de detalhe, mas isso não ajuda a gente porque não abstraiu complexidade, não criou uma simplificação dos dados para a gente pensar sobre eles. A gente quer essa simplificação, então a gente vai negociar e pensar quanto detalhe a gente quer abrir mão para ter essas classes, esses grupos de pontos que a gente usa depois para analisar os dados, tá? Existem diversos refinamentos desse problema, mas nesse momento a gente pode entender isso, que a gente quer dividir, que a gente quer perceber a estrutura de grupos, a gente quer dividir os dados em grupos, encontrando grupos que são semelhantes entre si, diferentes um do outro, e encontrando um número de grupos que que simplifica os dados para a gente e traduz a complexidade que a gente acha relevante ainda de examinar nesses dados. O mesmo processo que nós fizemos para a avaliação dos filmes, a gente pode fazer também para a bilheteria, o box office dos filmes, tá? Aqui com a ressalva de que se você olha o box office no valor natural dele aqui, você vai ver que ele tem uma distribuição, como quase tudo que tem a ver com renda e popularidade, ele tem uma distribuição muito enviesada para valores baixos, muito concentrada, com a cauda muito grande à direita. Isso meio que simplifica as coisas em os valores pequenos versus valores altos. Eu quero mais detalhe do que isso, eu gostaria de examinar isso em mais detalhe, então eu estou visualizando aqui os dados com uma escala de log, e aí a escala logarítmica permite que eu veja diferenças entre os valores baixos e diferenças entre os valores altos de maneira multiplicativa ao invés de aditiva e entenda mais a estrutura de grupos. Tipicamente veja mais a estrutura de grupos. Então, tá aqui, eu posso de novo tentar ler que existe um conjunto de filmes aqui de altíssima bilheteria, todos renderam mais do que 200 milhões de dólares e que são bastante diferentes. Esse conjunto como um todo está longe, né, visualmente, geometricamente, dos demais pontos. Então eles tiveram bilheteria, esses todos aqui tiveram bilheteria muito mais altas que os demais, né? Os demais começam aqui em 100, aí eu posso imaginar que tenha 3 aqui, aí dependendo do nível de detalhe que eu queira, né? Eu posso imaginar um grupo aqui grande de filmes entre 20, 15, 20 milhões até 100 milhões, como sendo os filmes de média bilheteria dela. Os filmes de baixa bilheteria, como sendo aqui esses de 10 milhões até aqui embaixo, e os realmente filmes que não conseguiram bilheteria quase nenhuma, que são esses aqui, quase nenhuma para os padrões de lá, né, claro. Entre 1 e 3
milhões de dólares. Aí, repara, também poderia quebrar isso aqui em mais detalhes, em mais grupos, subgrupos, dependendo do nível de detalhe que eu queira. Mas repara, acho que o importante perceber aqui é que eu estou dividindo em faixas, e as faixas só acontecem segundo uma dimensão, porque eu só estou olhando uma dimensão dos dados, mas essas faixas estão sendo descobertas, nesse caso aqui por um ser humano, mas já por um algoritmo, essas faixas estão sendo descobertas a partir dos dados. Para um outro ator, esses dados estarão distribuídos de outra maneira, ou outra atriz, esses dados estarão distribuídos de outra maneira, e as faixas de valores que segmentam os dados em grupos coesos dentro de cada, coesos porém distintos, serão faixas diferentes. Então essas coisas estão vindo dos dados, eu não estou definindo a priori nem quantos grupos aqui nesse caso, nem quais são os grupos que eu quero encontrar, e isso está vindo dos dados, está sendo aprendido a partir dos dados. Isso é uma aplicação aqui bem simples, unidimensional, e feita por um ser humano de agrupamento, mas acho que é importante que fique claro qual é a tarefa e o que é que está sendo feito. Entendido essa situação de uma dimensão, vamos para uma situação mais interessante, onde a gente vai olhar os filmes em duas dimensões ao mesmo tempo. Então eu vou olhar os filmes vou visualizar os filmes aqui de acordo com a sua avaliação e bilheteria. Então se eu levar isso aqui também lá para o outro programa, para eu rabiscar em cima, se eu colar aqui, a gente pode começar a procurar estruturas de grupos que a gente reconheça nesses dados aqui. Se eu olhar grupos de um tamanho relativamente pequeno, eu posso imaginar que eu acho que existe mais ou menos um grupo de filmes aqui, um grupo de filmes, eu estou falando no sentido geométrico da coisa mesmo, um grupo de filmes aqui, um grupo de filmes mais ou menos coeso aqui, e um grupo de filmes coeso aqui. Eu posso imaginar que ou existe um grupo menor aqui, ou que esse grupo aqui inclui esses pontos. É uma decisão que eu tenho que tomar quanto nível de detalhe, de novo, eu quero ter entre os meus grupos. Mas eu posso imaginar que existem aqui esses grupos, eu deixei 2 pontos fora de grupos. Você pode decidir se você acha que eles pertencem a esse grupo aqui, esse é um grupo mais longo aqui na região que ele cobre, se ele pertence a esse aqui, eu acho que são pontos que estão dúbios onde eu colocaria como grupo, ou se eles são um grupo em si. Esse é o tipo de problema que a gente vai ter que pensar e um algoritmo de agrupamento vai ter que resolver, vai ter que lidar para segmentar esses dados em grupos, tanto quando existem grupos muito claros aqui nesse meio, nessa parte mais baixa, quando em situações onde a estrutura de grupos não é tão clara como nessa região aqui dos dados, onde foi mais difícil dividir os pontos. Você vê que esse ponto aqui está bem perto de um ponto do outro grupo aqui, enquanto para esse grupo aqui da esquerda, ele está bastante distante dos demais. Então ele é um ponto coeso e distinto dos demais. Esse grupo aqui ele é menos coeso porque ele é grande e ele é menos distinto dos demais porque ele está próximo de um vizinho dele. Além de encontrar os grupos, uma coisa que a gente faz tipicamente, tem que fazer, o objetivo do agrupamento passa por aí, também é interpretar os grupos, nesse caso aqui, segundo a avaliação dos filmes e segundo a bilheteria deles. Então, por exemplo, esse grupo aqui em cima, a gente pode ver como sendo um grupo que teve excelentes avaliações, está quase no máximo aqui, está entre os maiores, os mais bem avaliados dos filmes de Scarlett Johansson, e excelentes bilheterias. Que filmes seriam esses? Se eu for olhar aqui, posso reconhecer Capitão América, Mowgli, Capitão América de novo, Marvel, Vingadores, Homem de Ferro e uma animação. Então, tenho 2 animações aqui, Sing e Mowgli, e uma série de filmes da Marvel, que são os filmes de alto sucesso, ótima crítica e ótima bilheteria nos nossos dados. É uma forma de interpretar o grupo, eu posso chamar esse grupo então aqui de sucesso de público e crítica, tipicamente da Marvel. São os filmes da Marvel que são sucessos de crítica e de público também. Esses dados não foram usados para agrupamento, saber que eles são da Marvel não foi usado para agrupamento, mas eu posso interpretar esse agrupamento e cruzá-lo com dados que estão fora do agrupamento para entender, para interpretar esses filmes. Por exemplo, esses 2 aqui são filmes que são fracassos na avaliação do Rotten Tomatoes, mas não são necessariamente fracassos de bilheteria. Os fracassos de bilheteria eles estão aqui
E você vê que os fracassos de bilheteria de Scarlett Johansson, eles são sucessos de crítica. Ela não tem um grupo aqui de sucesso, de fracassos de crítica e de bilheteria. Então a gente está descobrindo que grupos existem nesses dados. Para outro ator, podem existir grupos diferentes. Tá? Esse é um exemplo de aplicação para a gente se situar no que é a tarefa de agrupamento, no que é um processo de agrupamento. E aí, aliás, se você já quiser ver uma análise desses dados, ou quase desses dados, acho que a gente tem um pouquinho mais de filmes que eles, tem esse link aqui no notebook para você ver. Esse é um site que faz análises de filmes, de carreiras de atores a partir dessas duas dimensões aqui, de crítica e de bilheteria, que a gente está usando nos nossos dados. Eu já vou reproduzir essa análise e fazê-la um pouquinho diferente, mas você pode dar uma lida lá para ter uma ideia mais concreta de como é que um agrupamento pode ser usado, por exemplo, para descrever os dados.